Evangelho de Mateus, capítulo 3. Hoje leremos sobre João Batista, arrependimento e o batismo de Jesus, que dá início ao seu ministério público. Vamos então começar com o estudo do capítulo 3 de Mateus, faremos a leitura completa do texto bíblico, depois os comentários explicativos e, por fim, uma breve reflexão. E se você quiser pular direto para alguma parte, é só usar os marcadores de tempo na descrição. Vamos lá. Leitura do texto. Capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus viam o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que Jesus o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Este capítulo traz a passagem de João, o filho de Isabel. Vale ressaltar que não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, mas sim o Batista, aquele que batizou Jesus. João Batista não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas foi um servo muito importante para o reino de Deus. Após os 400 anos de silêncio dos profetas na Bíblia, João aparece como o profeta que anuncia a chegada do Messias, chamando o povo ao arrependimento, pois estava próximo o reino dos céus. Você notará que os outros evangelistas, como Lucas, usam mais a expressão reino de Deus. Talvez Mateus tenha optado por usar reino dos céus para manter uma comunicação adequada aos judeus, que era o seu principal público-alvo, pois os judeus não costumam usar o nome de Deus diretamente. Assim, a palavra céu teria o mesmo sentido, mas manteria a reverência, o respeito. A expectativa do reino dos céus ou messiânico para os judeus talvez era de que haveria uma figura política ou militar, tiraria o peso do Império Romano sobre Israel. E então a nação seria livre e próspera. E este é um potencial motivo para que muitos judeus não acreditassem que Jesus era o Messias prometido, considerando a forma humilde e sacrificial que ele veio, e também a forma como ele revelou ser o reino dos céus, diferente da expectativa popular de muitos judeus da época. O verso 11 diz que João batiza com água, para o arrependimento, mas aquele que viria depois dele seria mais poderoso e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Possivelmente a água tem um sentido de arrependimento e o fogo seria algo que purificasse ou refinasse as pessoas. O batismo de Jesus por João ocorreu já em sua vida adulta. Considerando que Jesus iniciou seu ministério com cerca de 30 anos, isso não é explicitado aqui no livro de Mateus, mas Lucas traz essa informação em seu evangelho. Assim, temos esse espaço de tempo entre o capítulo 2 de Mateus, que fala de seu nascimento, e o 3, já em sua vida adulta. Não há muitos registros da vida de Jesus sobre este período. Acho interessante a forma como Hernandes Dias Lopes aborda essa falta de informação. Ele diz o seguinte: como a Bíblia silencia-se acerca deste assunto, preferimos não ter ouvidos onde a palavra de Deus não tem voz.
Voltando ao batismo de Jesus, é possível supor que ele foi batizado para que se identificasse com o povo pelo qual ele morreria por seus pecados, já que Jesus nunca pecou. Outra hipótese seria que o batismo do Filho de Deus servisse de modelo, como o bom mestre que ele é, para nos ensinar pelo exemplo. A passagem do batismo é muito emblemática, pois descreve o momento em que estavam juntos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba e o Pai afirmando que Jesus é o Filho amado dele e que a ele agrada. Aqui, como no início de todas as coisas da criação do mundo, o mistério da Trindade se faz presente novamente, pois na criação que vemos no livro de Gênesis, também entendemos que estavam lá o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui, quando Jesus está prestes a iniciar o seu ministério público, a Trindade é descrita novamente. São paralelos possíveis de se fazer. Observe que não são muitos os fatos descritos encontrados nos 4 evangelhos, mas o batismo de Jesus é um deles, pois aparece aqui em Mateus, Marcos e Lucas, e também em João. Certamente é algo importante que devemos nos atentar, pois foi unânime a decisão dos evangelistas em registrar. Um fato curioso é que após o batismo de Jesus, ele inicia o seu ministério, e como falamos, ele tinha cerca de 30 anos de idade, o que pode indicar uma idade plena e madura, em especial para atividades espirituais ou de liderança. Veja outros exemplos que iniciaram ministérios a partir dos 30 anos. Os levitas, por exemplo, começavam os serviços espirituais a partir dos 30, e tudo indica que foi a idade que o profeta Ezequiel teve a sua visão vinda de Deus. Davi começou o seu reinado aos 30 anos. José do Egito iniciou a governar o Egito também aos 30. Fazendo um paralelo dos dias atuais, qualquer que seja a nossa idade, que haja um desejo honesto e profundo de conhecer mais de Deus, seja com 20, 30 ou 60 anos. O importante é buscarmos continuamente uma maturidade nos ensinamentos do Senhor Jesus, sempre com foco e constância. Concluindo, uma breve reflexão. Metanoia, sabe o que significa isso? É a palavra grega utilizada por Mateus para descrever o que João pregava, e em especial o arrependimento. Contudo, sobre o seu significado profundo, não se trata apenas de uma mudança de mente ou de pensamento. Seria algo como uma transformação radical da pessoa convertida, envolvendo não somente o intelecto, mas também suas ações. E é com essa orientação que João Batista pregou no deserto, para que o povo se arrependesse e mudasse profundamente a direção da vida. Assim ele preparava o caminho para o Senhor Jesus. É lógico que é muito bom ouvir pregações com palavras de vitória, de prosperidade e conquistas. Mas observe que João Batista tem uma pregação contundente de arrependimento. Não para massagear o ego. Ele traz o alerta que sem o passo essencial de se arrepender e mudar de rumo, ou seja, seguir um caminho diferente do que o pecado leva, não é possível seguir a Jesus. Se há alguma dúvida que a pregação de João seja adequada, adianto que no capítulo 11 de Mateus veremos Jesus afirmar o seguinte sobre ele: entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Assim é o verdadeiro evangelho, constantemente confrontando os corações, conduzindo ao arrependimento. E note que João não para no arrependimento. Ouça ainda o que ele acrescenta quando fala dos religiosos judeus no verso 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Não é possível viver uma vida de fachada diante de Deus, se mostrar arrependido exteriormente apenas diante dos homens, mas não seguir uma vida que dê frutos que comprovam a nova direção da vida, a serviço do reino de Deus. Acredite, essa vida de frutos só é possível se estivermos conectados a Jesus, a verdadeira videira, lembrando que somos apenas ramos, que sem Ele nada podemos fazer. Como se manter conectado em Jesus? Entendo que temos 2 ações chaves aqui. Primeiro, amando a Ele e ao próximo. Segundo, crendo e obedecendo sua palavra. Se enquanto você ouvir essa mensagem, alguém veio à sua mente, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se, o propósito dessas mensagens é de te levar direto à fonte, à palavra de Deus, por meio da própria Bíblia. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos bíblicos. A cada capítulo, uma nova reflexão para fortalecer a sua caminhada com Jesus. Que Deus abençoe.